O termo sinopse está muito ligado aí, né, a filmes e séries. Quando a gente quer conhecer uma obra, a gente vai buscar a sinopse, né? Mas é claro que também tem no meio literário esse termo. Ali na contracapa, geralmente a gente tem ali algumas descrições do que a gente vai encontrar no livro. Mas e para conto? Conto precisa de sinopse? É necessário? Como é que a gente faz uma sinopse de conto? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia. E se você está caindo de paraquedas aqui, calma, fica tranquilo. Aqui no canal a gente fala de literatura, mas o foco é nos contos e também o foco é na literatura brasileira. Mas a gente acaba falando de toda essa grande obra de arte que é a escrita criativa. Então, se você não é inscrito ainda, fica ligado, fica ligado. Se no decorrer do vídeo você aprender algo novo, não hesite em apertar o botão de se inscrever. Você fará parte aqui da Literanálise, beleza? E você que já conhece, você que já está familiarizado com o bate-papo, deixa o teu like, aperta o gostei. Você não sabe como esse simples clique seu faz uma diferença interessante no algoritmo do YouTube e faz o nosso canal ser conhecido cada vez mais, beleza? Bom, na semana em que eu estou gravando esse vídeo, a revista Tachyon, uma revista que está aí criando um alarido importante no mundo das publicações no Brasil, anunciou que os seus próximos editais serão feitos através de sinopses dos contos, né? Os contos vão ser, acredito que eles estejam recebendo uma quantidade muito grande de inscrições e, pelo que eu imagino, a sinopse é mais rápida de você ler, mais fácil de você entender a ideia do conto e com isso eles conseguem fazer uma triagem mais rápida nesse início, né? Eu confesso que pesquisei bastante sobre sinopses de contos na internet. Há um tempo atrás, quando eu fiquei sabendo do concurso de sinopses lá do Telegram, do Minipod Literário, do Eduardo Spohr, eles fazem anualmente o concurso de sinopses de contos, e eu queria entender mais ou menos como é que faria uma sinopse de contos, se é diferente, se não é diferente de uma sinopse de um livro. E eu patinei porque é difícil, eu sei, é difícil achar conteúdo sobre sinopses de contos na internet, até em inglês. E um dos problemas para você entender isso é que a palavra sinopse para o inglês, no inglês, ela não quer dizer o que quer dizer para a gente. O que é uma sinopse no português? É uma introdução ao tema da obra, né? É uma breve história daquele início, dos primeiros conflitos que vão surgir naquela obra. No inglês, o termo sinopsis, ele vai te dar um resumo da obra, do início, meio e fim, com o final, com spoilers, com tudo. É um resumão, vamos dizer assim, né? E quando você procura lá em inglês sinopsis, né, short tale, sinopsis, short story, sinopsis, você não vai encontrar o que é a sinopse aqui pra gente que fala português, né? E isso gerou uma complicação, mas eu consegui encontrar material e consegui compilar muitas informações sobre como fazer uma boa sinopse de conto. Tá? E vamos para algumas dicas então sobre isso, beleza? Bom, começando com o tamanho. João, como é que o conto, a sinopse de livro é de um tamanho e o conto é menor, e como é que eu faço essa sinopse? Quanto tempo? Olha, pelo que eu andei pesquisando, isso gira em torno entre 100 e 200 palavras, tá? Seria uma sinopse de conto padrão. É claro que você tem exceções, mas eu acredito que ele em torno de 150 palavras você consegue não ser muito extenso também, né? Não se prolongar demais, mas ainda assim compreender o que o seu conto precisa passar para ser atrativo para quem vai ler, né? Claro, você escreve aí e vê, né, se adapta ao que você achar melhor. Mas o que eu andei pesquisando é que geralmente uma sinopse de contos fica ali por volta de 150 palavras. Você pode se basear aí para já ter um norte na hora que você for começar. Bom, uma outra dica que eu vou te dar também é imaginar a sinopse como um trailer de filme de cinema, né? O trailer, o que ele tem que fazer? Ele tem que empolgar o leitor. Ele tem que empolgar, no caso, né, quem vai assistir o filme ou a série, né? E assim tem que ser a sinopse. Tem que empolgar quem vai ler, mas é claro, sem dar spoiler, sem contar o final da história.
deixar aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho, aquela interrogação na cabeça de quem for ler a sinopse, assim como um trailer de cinema, para que aquilo instigue a pessoa a conhecer e ler e seja aí uma isca, vamos dizer, né, para que o leitor tenha vontade de conhecer o final da história. Bom, outra dica que eu trago para você aqui é: conheça o seu público. Para quem é esse conto que você está escrevendo? Quem é que vai ler? Qual é o público-alvo? Porque isso é fundamental para que você comece a elaborar a tua narrativa dessa sinopse, né? Imagina que seu público-alvo é um público acostumado com clássicos do terror, por exemplo. Você vai usar aquela linguagem, você vai usar aqueles termos, aquela ambientação. Diferente se você for escrever para um público de ficção científica, se você for escrever para um público de romances, de histórias de amor, é totalmente diferente a abordagem. Então, o público-alvo, a faixa etária, né? Algumas palavras que você vai usar que se comuniquem mais com o teu público, isso é muito importante quando você estiver pensando em escrever a sua sinopse de conto. Uma outra coisa, alguém já disse que o romance é uma luta de boxe que se vence por pontos, lá no final dos rounds, né? E o conto é para ser vencido no nocaute. Então nada melhor para um bom nocaute do que um belo gancho, né? E é isso que deve conter nas suas primeiras linhas. A primeira linha de um conto, as primeiras linhas, né, de um conto são super importantes, e assim são também da sinopse. Sua sinopse tem que começar já enganchando o leitor para que ele tenha vontade de ler o seu conto. Não pode começar muito marasmo, que isso já dá uma ideia de que o conto já não vai ser tão empolgante assim. Aí, João, mas empolgante? Quer dizer que meu conto não é empolgante, meu conto é mais intimista, mas beleza, não é isso que eu tô querendo, não é empolgante de super adrenalina, não é isso. Mas ele tem que já te jogar o leitor na necessidade maior ali que está acontecendo, né? Começar uma sinopse, até um conto, muito lentamente, sem muita variação, sem muitas novidades, vai ser prejudicial, não vai atrair tanto o teu leitor. Mas lembre-se, você não pode também faltar com a verdade, você não pode ser desonesto na tua sinopse. Vender como eu falei, vender um texto, um conto super aventuresco e chega na hora é um conto mais intimista, ou então vender uma história de amor e na realidade é um terror. Entenda, não adianta você copiar fórmulas super engessadas, porque o ideal é que seja adaptado ao seu público, como eu já falei, que seja adaptado, que esse gancho busque exatamente o que o seu público-alvo quer nesse início de história. Isso é super importante também. Ser desonesto, querer atrair a atenção para o seu conto de maneira desonesta, só é um tiro no pé absurdo, né? Aquele negócio. Tudo que uma propaganda bem feita faz com um produto ruim é afundar esse produto o mais rápido possível. Então, o seu conto pode até não ser ruim, mas se você atrair um público que esteja querendo uma coisa X e você entregar uma coisa Y, vai rolar um ruído aí que não vai ser legal. Bom, depois das primeiras linhas, você tem que apresentar ali o teu protagonista. Se não nas primeiras linhas, logo depois, apresenta o teu protagonista, apresenta o teu personagem. A gente está falando aqui de contos, então eu imagino que não tenham vários personagens assim. Mas é claro que um principal personagem tem que surgir, e talvez um mais um ou mais dois ali que surjam no decorrer da sinopse. Mas o personagem principal tem que ser apresentado, mostrar o que importa e o que não importa para ele, tentar criar uma conexão entre o personagem principal e o teu público. Por isso é tão importante conhecer o público-alvo do teu conto. O que o teu público busca num personagem, num protagonista? Quais são as características que seriam legais você apresentar do teu personagem? Claro que a sinopse é feita depois de você escrever o conto, né? Mas o que desse personagem que você já criou, quais as facetas dele que vão conquistar o teu público? Pensa nisso e descreva isso na tua sinopse. Bom, depois de apresentar essa ideia geral do conto
e de apresentar o teu protagonista, os teus personagens, você tem que mostrar os conflitos, né? O que vai acontecer nesse conto? O que o teu personagem, o teu protagonista tem que fazer? Quais são os riscos que ele vai correr para conseguir o que ele quer? O que ele pode perder? O que ele vai abrir mão? Qual é a trama, o enredo? E isso tem que estar contido de maneira concisa, concentrada, mas que ainda assim instigue o leitor e que faça o leitor entender. O leitor tem que ler a tua sinopse e depois falar assim: olha, o conto vai ser sobre isso. Ele não adianta você sair apresentando, dar um monte de informação sobre o conto que você vai dar, mas o leitor ser perguntado depois de ler a sinopse e responder assim: não sei, é um conto de terror, um cara está no castelo, mas é meio que isso, acho que tem um fantasma. Você tem que ser claro na apresentação dos conflitos. Olha, o conto, o que é sobre o conto? O conto é sobre um cara que está no castelo, que ele tem que achar a mulher dele que se perdeu, e ele está nesse castelo com um cara que ele está achando que é um fantasma. E ele sempre teve muito medo disso e ele vai ter que enfrentar isso, entendeu? A sinopse tem que passar toda a história, até, claro que não o clímax, né? Mas passar para o leitor, honestamente, tudo que você vai enfrentar. E os conflitos do teu personagem são fundamentais para que a trama ganhe graça, para que seja atrativa para quem estiver lendo. E mais uma vez, eu vou lembrar aqui, conhecer o público-alvo e utilizar uma linguagem na sinopse igual à linguagem do conto. Não, as coisas não podem ser muito desconexas. O estilo do narrador do conto geralmente tem que ter um estilo parecido na sinopse, para que o leitor não seja enganado, no sentido, talvez não seja nem a sua intenção, mas que para o leitor não se frustre. Poxa, eu li uma sinopse super vitoriana aqui, um estilo meio gótico, chega o conto, não tem nada a ver com isso, é uma linguagem, é um narrador que não tem nada a ver, né? De repente, se o seu conto é em primeira pessoa, faça uma sinopse em primeira pessoa. Por que não o protagonista do conto fazendo a sua sinopse? É uma ideia bem legal também. A sinopse tem que conter uma atmosfera, uma ambientação e um estilo similar ao conto que você vai escrever. Bom, é isso. Gostaram das dicas? Você já sabia algumas delas aí? Alguma delas fez muito? Qual é que fez mais sentido para você? Deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando, se você não é inscrito ainda, chegou até aqui, veio até o final do vídeo, se inscreve, né? Tá valendo a pena se inscrever no canal, né? Acho que sim, né? Ainda por cima, se você gostou mesmo, deixa o teu like, aperta o gostei, não esqueça, fortaleça aqui o canal e compartilha esse vídeo no teu grupo de escrita, no teu grupo da escola, da faculdade, com os teus amigos que se inscrevem também e estão precisando dessa força para fazer uma sinopse maneira para o conto. Sinopses que podem servir até para uma coletânea de contos aí que você está já montando, né, sozinho ou com outras pessoas. É bem interessante fazer uma sinopse legal de cada conto de uma coletânea para que a pessoa tenha uma introdução para todos ali de uma maneira geral. É bem legal, bem interessante também. Bom, lembrando que o canal aqui é focado em contos, mas não falamos só disso, mas o foco são os contos e a literatura brasileira. Temos também boa parte do nosso conteúdo aqui no canal no Spotify, né? E temos de 15 em 15 dias uma entrevista bem legal, um podcast bem bacana, podcast Literanálise, que traz sempre pessoas super interessantes para bater papo sobre assuntos diversos aqui. Estamos abertos a sugestões, deixa aí nos comentários também, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo. Esse é o canal Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia. Até a próxima. Valeu.